Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Google. O diretor do Google para o Brasil deu uma entrevista falando que, dependendo de como for o resultado da ação no STF, né, vocês lembram aquela ação da censura, né, o julgamento da inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, dependendo de como for esse julgamento, que a Google pode restringir seus serviços no Brasil. É evidente isso nem precisava ter falado esse tipo de coisa, é óbvio, né? A gente já explicou aqui como que, dependendo de como seja o resultado final, torna totalmente inviável você ter redes sociais no Brasil. Veja, o Google não é só redes sociais, o Google tem um monte de coisa, tem plataforma de inteligência artificial, tem plataforma de armazenamento de dados, tem um monte de serviços, né? Rede social é só uma parte. O YouTube, por exemplo, faz parte do Google, né? Agora, evidentemente que muita coisa vai se tornar inviável no Brasil, dependendo de como seja o resultado final. Vamos entender esse caso aqui. Será que o Brasil vai se unir à China, Coreia do Norte, Irã, Paquistão e outros países ditatoriais que têm ações, que têm coisas restritas do Google? O Google atua na China também, mas atua de forma limitada, exatamente como vai ter que atuar aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Aspone do Estado, Zenildo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Google pode limitar operações no Brasil se o STF alterar as regras de forma drástica, né? Então, é lógico, o Fábio Coelho, que é o presidente da Google no Brasil, ele deu uma entrevista e alertou para o risco, né? E ele está certo, é evidente que existe esse risco, né? Empresas comerciais são empresas comerciais, elas estão aqui para ganhar dinheiro. Se não vai ter condição, se vai se criar um passivo judiciário enorme aqui, se não tem dinheiro mais para ser ganho aqui, a pessoa vai embora, né? Aqui, ó. O presidente da Google Brasil, Fábio Coelho, manifestou apoio à proposta de incluir crimes graves, exploração infantil e terrorismo nas exceções do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então vamos relembrar a história, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele diz que o provedor de aplicações para a internet, a rede social, o YouTube, o X, o Facebook, o WhatsApp, somente poderá ser responsabilizada civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições em contrário. Ou seja, se a justiça mandar a rede social tirar alguma coisa do ar, ela tem que tirar aquilo do ar, né? Veja, tirar a postagem, não o usuário. Mas o próprio Marco Civil da Internet, no artigo 21, coloca uma exceção a isso aqui. O provedor de aplicações na internet que disponibilize conteúdo gerado de terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação de intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após recebido a notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito dos seus limites técnicos do serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, existe uma limitação. O artigo 21 fala que não precisa de uma decisão judicial no caso de uma imagem de sexo, se um participante dessa imagem solicitar a derrubada disso para a rede social, né? Então, ou seja, isso já acontece nas redes sociais. A maior parte das redes sociais já bloqueia imagens de sexo automaticamente, exatamente por conta dessa regra. Não quer se meter nisso daí, não quer entrar nisso, né? Então, o que ele fala aqui, ó, é que se incluir, manifestou apoio à proposta de incluir crimes graves, exploração infantil e terrorismo nas exceções do artigo 19. Ou seja, essa exceção, que é o artigo 31, se tiver algum crime grave, exploração infantil ou terrorismo, ok. Até porque eles já fazem isso. Esse tipo de coisa já é proibido, o Google já faz tudo para evitar esse tipo de coisa, já busca tirar qualquer vídeo que tem qualquer uma dessas coisas, né? De qualquer forma. Então ele entende que isso daí tá válido, né? Coelho destacou que essa mudança permitiria que plataformas fossem responsabilizadas por conteúdos não removidos após notificação extrajudicial, sem necessidade de ordem judicial. Ou seja, exatamente ele está mencionando aqui a exceção do artigo 21.
Hoje o artigo 21 serve só para conteúdo sexual. E detalhe, o artigo 21 ainda fala que a pessoa que tem que fazer o pedido é a pessoa que está lá naquela cena, né? As redes sociais hoje em dia ignoram isso. Tem conteúdo sexual, corta fora, por causa do artigo 21. Porque repara o problema. Como é que você vai fazer nesse caso, né? Por exemplo, de alguém dizer assim, como é que a pessoa vai dizer que é ela ali? Ela está com um rosto diferente. Não, mas sou eu. Não, ou não está aparecendo o rosto, mas sou eu. Tem que tirar. Não tem como fazer isso, então é melhor tirar tudo. Tira tudo de conteúdo sexual e pronto, né? Como a maior parte das pessoas que vê redes sociais realmente não quer ver conteúdo sexual, então crimes graves, exploração infantil e terrorismo, ok, até porque eles já fazem isso, já retiram esse tipo de conteúdo. Qual que é a dificuldade deles? Olha só. Coelho ressaltou a importância de um equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilização. Ele alertou que uma atualização muito ampla do artigo 19 pode resultar em remoções excessivas de conteúdo, limitando a participação do Google nas discussões públicas do Brasil. O executivo enfatizou que, embora a empresa esteja aberta a mudanças, a decisão sobre o que deve ser removido deve permanecer com a justiça, tá? Por que isso? Porque um dos pontos que está se discutindo no STF é criminalizar coisas como ataque à democracia ou coisa de golpe de Estado. Qual que é o problema de você criminalizar ataque à democracia? Porque como é que você sabe que alguma coisa é um ataque à democracia? Uma crítica pode ser interpretada como um ataque à democracia. Eu sou um canal anarcocapitalista. Eu espero que um dia a gente chegue na sociedade de leis privadas, em que não vai ter mais democracia. Você contrata o Estado que você quer fazer parte dele. Não tem democracia, não tem que votar. Você escolhe o Estado que você quer. Muito mais simples, muito mais fácil, resolve todos os problemas. Isso é um ataque à democracia ou é uma crítica à democracia? Qual que é o limite dessas coisas? Por exemplo, na ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, lá que eles estão acusando o Bolsonaro de ter dado um golpe, eles alegam que criticar as urnas eletrônicas era parte de um ataque à democracia. Qual que é a lógica que eles dizem? Que esse pessoal estava atacando as urnas eletrônicas para tirar a legitimidade do pleito e, com isso, fazer um golpe contra o Brasil. O problema é o seguinte, eles começaram a suspeitar de todo mundo que meramente criticava a urna eletrônica. E bom, vocês sabem, eu nunca critiquei a urna eletrônica, sempre tive uma posição diferente dessa, sempre elogiei, coisa e tal, expliquei várias vezes por que eu não vejo problema e por que do ponto de vista técnico é uma solução excelente para a democracia brasileira, mas eu sempre deixei claro que eu acho que as pessoas têm o direito de discordar, é lógico que tem. É lógico que tem o direito de criticar a urna eletrônica. Como que não pode dar o direito da pessoa criticar? Até porque sempre criticaram. Pode olhar todas as eleições do passado, sempre teve crítica. E aí, como é que a empresa, como é que o YouTube vai saber se uma crítica à urna eletrônica é uma crítica à urna eletrônica ou é uma tentativa de derrubar o Estado brasileiro através de um golpe? Vocês entenderam? Porque é a mesma coisa, é a pessoa criticando a urna eletrônica. Aí pode ser uma crítica que é válida, como sempre foi válida, e pode de repente ser uma crítica visando derrubar o Estado brasileiro. E aí, como é que você distingue esse tipo de coisa? O YouTube, o Google, não tem a capacidade de fazer investigação para chegar nessa trama maluca e nem tem a criatividade que tem o pessoal da Polícia Federal para inventar esse texto de ficção científica que eles inventaram sobre o golpe do taxista que dormiu e não sei o que lá e coisa e tal. Aí, ó, o Google também se aproximou do CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, buscando uma participação mais ativa na criação de diretrizes para o mercado digital. Uma das críticas que o pessoal tem feito, que é, de novo, é o governo querendo criticar, calar críticas ao governo, né? Mas eles estavam criticando o fato de que algumas plataformas de redes sociais estavam aceitando propagandas de pessoas que, na verdade, queriam dar golpe. Então, por exemplo, no caso do INSS, algumas empresas falavam assim, não, veja se você foi golpe, se você sofreu golpe do INSS, clique aqui e botava o logo do INSS, coisa e tal, do governo. E aí o governo dizia que isso eram golpistas, quando não necessariamente eram golpistas, podiam ser advogados se oferecendo o serviço de verificar se você realmente caiu no golpe. Ah, mas estavam usando o logo do INSS. Pois é, porque o golpe é o golpe do INSS, né? Então, enfim, eu não sei se é golpista ou não, mas eu repasso essa dúvida para as plataformas. As plataformas também, como é que elas vão saber se o anúncio é um anúncio legítimo ou é um anúncio golpista nesse caso? De novo, o que ele está falando aqui, ó, a decisão sobre o que deve ser removido deve permanecer com a justiça. A justiça diz, esse anúncio aqui é anúncio de golpista, tiramos do ar, não tem problema nenhum, imediatamente a gente tira do ar.
agora, o que ele está falando aqui ó, é justamente, ele buscou o CONAR é um órgão que eu também acho uma besteira, mas pelo menos o CONAR é autorregulamentação, né? É autorregulamentação publicitária aqui no Brasil. Muitas propagandas publicitárias já foram tiradas do ar porque o CONAR achou que não eram adequadas. Não é o governo, o CONAR é uma entidade das próprias empresas de propaganda no Brasil. E o YouTube aceita seguir essas regras do CONAR de evitar propagandas que tenham, né, coisas atentatórias, alguma coisa, a boa moral e coisa e tal. Aqui, ó, ele destacou que a política de anúncios da empresa está alinhada com o código de ética da CONAR. Durante a entrevista, Coelho mencionou que a discussão sobre responsabilização das plataformas por conteúdo patrocinado está em pauta no STF. Ele acredita que é uma oportunidade de melhorar a legislação, mas reiterou que a justiça deve ser a responsável pelas decisões de remoção de conteúdo. Então, ou seja, o que ele quer é isso. A justiça decidiu, como é hoje, né? Decidiu que tem que tirar o conteúdo. Tira-se o conteúdo. Um outro papo totalmente diferente desse daqui é a possibilidade de tirar um usuário. Isso nunca deveria ser possível, porque isso é censura prévia escarrada, evidente. O que o Alexandre de Moraes fez com tantas pessoas aqui no Brasil, de proibir a pessoa de postar, de evitar que a pessoa poste, é censura, não tem outro nome para isso, né? E aí ele coloca assim, ó, as possíveis consequências de tornar as plataformas responsáveis por diversos tipos de conteúdos antes de ordem judicial. Então o que ele está falando é assim, crimes graves, exploração infantil e terrorismo, beleza, a gente concorda. Agora, querer que a gente se responsabilize por ataque à democracia ou coisas etéreas que não dá para saber direito o que é isso daí, né? Isso daí vai acabar fazendo com que as plataformas tenham que proibir um monte de conteúdo mesmo antes de avaliar alguma coisa. Ou seja, vai acabar piorando a situação da liberdade de expressão, calando o discurso político nas plataformas, que é muito importante, né? E ele não fala aqui, mas evidentemente ele teme que isso faça com que o YouTube no Brasil perca força, porque as pessoas vão acabar indo para outras plataformas, né? É o que acontece na Europa. Muita gente vai para o... Por que o Rumble está fazendo tanto sucesso por lá? Porque as pessoas vão para essas plataformas. Ali você pode discutir política de forma correta, de forma aberta, né? Enfim, ele criticou isso daqui. Eu espero que isso seja ouvido aqui. Alguns estão falando aqui, ó, Google teme censura e pressiona a STF sobre mudanças no Marco Civil. Ele não está pressionando ninguém, está falando que é uma condição. Pô, uma empresa é uma empresa comercial, só vai onde ter lucro. Se o pessoal do STF decidir acabar com a atividade aqui no Brasil, lamento muito. O Brasil é um mercado importante, eles deixam claro aqui, é um mercado grande para o Google, mas vão ter que sair de parte daqui, né? E como bem lembrou o Hoje no Mundo Militar, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, falando aqui, ó, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte têm em comum, esses países o Google opera de forma restrita ou simplesmente não opera. Ou seja, é o que a gente vai ver aqui no Brasil, né? Uma operação mais restrita de redes sociais. Ah, mas o pessoal se tirar escritório aqui do Brasil, o próprio STF já decidiu que tem que ter escritório no Brasil, que é proibido não ter escritório no Brasil, mesmo sem ter nenhuma lei dizendo isso, né? Pois bem, as empresas saem, o governo bloqueia elas na internet e o pessoal usa VPN. Simples assim, é o que vai acontecer.